Olá, boa noite a todos. Estou aguardando aqui o Ginaldo e o Gilberto. Estamos com um problema de internet aqui. Eu acho que as pessoas vão começar a aparecer aí, 20 horas e 3 minutos. Estou esperando eles entrarem aqui para poder chamar eles. Essas coisas, muita gente conectando, acontecem. Mas vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite. Estou aguardando aí o Gilberto Schickler e o Ginaldo. Estão com problema de comunicação aí, mas já já a gente resolve. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Olha aí, Andréa Leffer, Malu, todo mundo. Tá difícil conectar com eles aqui. Só um minutinho que eu vou... Estou tentando falar com eles no celular aqui. Eles não estão conseguindo entrar. Olá, Luiz Sandoval, que tal? Boa noite. Estamos aguardando Gilberto Schickler e Ginaldo. Estamos com problemas de comunicação acá. Estou ligando para Gilberto. Olá, Diego. Estamos com problema de comunicação aqui, eles não estão conseguindo entrar. É tudo ao vivo, informática tem essas situações. Os dois não estão conseguindo entrar. Só um minuto. Enquanto isso, as pessoas vão chegando. Espera aí. Ginaldo já chegou. Aí, Ginaldo, boa noite. Tá ouvindo a gente? Clica no microfone para liberar aí. Ô, Thiago, eu tô numa live agora, depois eu falo contigo. Imagina, um abraço. Ginaldo, você tá ouvindo a gente, Ginaldo? Ô, Ginaldo, chamando o planeta Terra. Fala com a gente, Ginaldo. Espera aí que eu vou pegar esses caras pela orelha aqui. Espera aí que esses caras, estou tentando falar com eles aqui. Espera aí. Ô, Ginaldo, aperta aí para liberar o seu microfone aí, Ginaldo. Ginaldo. Tá difícil, espera aí. Aperta aí para liberar teu microfone. Primeira vez que dá um problema assim, mas acontece. Olha lá, vou ligar para ele aqui, espera aí. Ginaldo, teu microfone. Boa noite, gente. Só um minutinho aí que nós estamos tentando resolver a situação do som aqui. Ginaldo, tá ouvindo a gente?
Ginaldo, tira o microfone aí e encaixa de novo. Oi, fala. A gente não está te ouvindo. Tá? Clica aí para liberar o microfone embaixo aí, tem um lugarzinho para. Aqui eu não tá em mute não, tá tranquilo. Mas a gente não está ouvindo você. Você tem que liberar? Fala com a gente Tem um aí. problema aqui, pera. Eu falei já várias vezes. A gente não está ouvindo você. E o Gilberto também não apareceu. Não aparece. Tá bom. Ó. Fala aí. Você mexeu aí, melhorou. Aí, agora melhorou. Mexe de novo aí. Tá ruim teu microfone. Boa noite, Marco Menezes, Vinícius, Malu. Só um minutinho aí que estamos tentando. Não estamos te ouvindo. Troca aí o pino de lugar aí. Põe no lugar certo que funciona, Ginaldo. Ginaldo. Cara, a gente não está te vendo online aqui. O Ginaldo já está aqui. Você tem que clicar e colocar teu nome embaixo, senão não adianta. Bruna, Eliane, tem bastante gente aí querendo saber sobre Tenebrio. Olha lá, olha só a tecnologia. Não, 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 não. Só um minuto aí, gente. Coisas de tecnologia. Boa noite, Bruna. Boa noite, Eliane. Jonatas, o que está acontecendo? Quando você mexe aí no botãozinho, eu ouço ele mexer. Você tenta mudar de lugar ali, do lado ali. Pode ser que você está funcionando. Quer tentar entrar pelo celular? Opa, o Gilberto chegou. Olha lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpa. Aí, Gil. Agora, imagina, acontece. Deixa eu ver. Fala aí. Desculpa a embolação antes. Não, tenta. Não, pera aí, Gilberto. Tenta entrar pelo celular, então, Ginaldo. Não dá no. Se tá sem som aí, tá com problema. O Ginaldo, uma hora estava dando para escutar ele. Não. Você tá escutando ele, ô Gilberto? Agora caiu, Gilberto. Tá bom esse negócio aqui. Ah, volta redonda, Thalisson. Vou colocar você na tela aqui, olha lá, ó. Manda um salve para Thalisson. Fala, Ginaldo. Espera aí. Fale aí.
Não, não. Tira e encaixa de novo. Não. Você mexe aí, ele... Opa! É isso mesmo que está acontecendo. Alô, Jéssica. Só um minutinho aí que a gente vai começar aqui. Estamos no problema técnico aí. Boa noite, Jéssica. Entra no celular, isso. O Ginaldo vai trocar e o Gilberto caiu. Tá uma beleza isso aqui, meu. Ah, Thaleson, Campos Pinheiral, bacana. Já estive aí. Uma hora é gafanhoto, outra hora é furacão bomba. Estão me escutando? Agora sim. Não, mas isso aqui tá uma beleza. Tem bastante gente. Mas eu estou falando que essa informática, uma hora é gafanhoto, outra hora é furacão bomba, uma hora é Covid. Ah lá, o Geraldo chegou, peraí. Vamos ver se ele consegue entrar. Fala, macho. Campos Pinheiral marcando presença. Campos Pinheiral queria. Tem um biotério lá, já ajudei a dar uma consultoria nesse biotério de Teneco. Cadê o Ginaldo? O seu som também, Gilberto, não está lá 100% não, mas está dando para você estar me ouvindo bem? Eu tenho um microfone. Ah, então põe no microfone, arruma aí. O Ginaldo está parecendo que a tecnologia dele não está funcionando muito, não. Campos Pinheiral, olha aí, gente, que bacana. Ó. Tem um monte de gente aqui. Ó. Olha só, Luiz Sandoval. Boa noite, Luiz. 20 minutos tentando driblar a tecnologia. Ginaldo, entra pelo celular. Vamos lá, vamos lá. Diego, boa noite. Andréa Leffer. Muito bacana. Todo mundo aí. Malu. É engraçado que tem algumas pessoas que eu não consigo ver. Bruna Gutierrez, Marco Menezes, Vinícius Ricardo. Conseguiu entrar aí, Ginaldo? Melhorou, hein, Giba? Beleza. Oh, olha aí, agora sim, meu. Agora só tá faltando esse pernambucano aí entrar aí. Fale, pernambucano. Ô, Chayenne Moreno, bacana. Olha aí, unidade... Como é que é? Universidade Federal de Pernambuco, Campus Recife presente. Olha aí, Gilberto, estamos aqui com uma boa audiência aqui. O Erildo também está aí, ó. Chayenne Gouveia, que bacana. Gente, só mais um minutinho, porque é importante que os três estejam presentes para a gente começar essa live aqui. Por favor, tenham só um pouquinho de paciência aí. Deixa eu tentar chamar o... Gilberto está me ouvindo bem, né? Tô. Maravilha. Vou chamar o Ginaldo aqui. Olha, tem uma Carbonita Minas Gerais. Olha aí que legal. Erildo Machado. Carbonita Minas Gerais. Estamos com a audiência nota 10 aí. Marcílio Ferreira, boa noite. Marcílio, estamos com um probleminha de comunicação com o Ginaldo, mas a gente já vai resolver. Se tivesse uma luz também para colocar na tua frente, hoje vai ficar bacana, mas tá bom, dá para te ver bem aí. Tenta no. Como é que chama? Falar com o Ginaldo aí.
Senão vamos fazer a gente mandar para frente aí. Para a gente não perder a live, pelo menos a gente dá continuidade aí. Nem no telefone ele está atendendo. Ah, lá, tem a Glaucineide Menezes aí, acho que é parente do Ginaldo, o Vinícius. O Thalisson, o que acontece? Tem vários laboratórios, na Unicamp também está fechado, mas aproveita e fala para a gente o que foi feito com os tenébrios aí. A criação foi suspensa, o Ginaldo está chegando. Vamos ver. Aí, Ginaldo. Tá ouvindo a gente? Ginaldo? Ô, Ginaldo. Espera aí. Ginaldo. Ô, Ginaldo. Tá ouvindo a gente, Ginaldo? Som, testando. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Enquanto o Ginaldo vai tentando resolver aí, eu acho que a gente pode começar. E como eu sempre falo, Gilberto, eu vou aproveitar e gravar a nossa live aqui, tá? Para a gente deixar gravadinho. E depois... Maravilha. Tá, já estou colocando ela para gravar aqui. Que aí fica gravadinho também. Então, só um minutinho. Legal. Enquanto o Ginaldo fica tentando resolver lá, vamos dar sequência aqui. Ginaldo, está ouvindo a gente, Ginaldo? O microfone dele tá mudo aqui. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá. Então, atenção. Ele deu problema lá. Mas tranquilo, a gente vai falando aqui quando ele conseguir aparecer, senão a gente não termina nunca isso aqui, tá bom? Beleza. Então, beleza. Ó, 1, 2, 3, gravando. Bom, Gilberto, a gente marcou esse bate-papo. Você foi um dos pioneiros, né, em pensar nesse bate-papo, que eu acho muito bacana, de trazer essa questão mais técnica para a nossa associação, e ele é um bate-papo não para ensinar as pessoas a criarem, é um tira-dúvidas e um bate-papo para aquelas pessoas que já têm uma certa afinidade com os tenébrios e com os insetos em geral. Então, fala um pouquinho para a gente aí, novamente, desde quando você cria, e hoje a gente vai focar mais no tenébrio. Quando você começou a criar tenébrio, conta para a gente um pouco dessa sua entrada dos tenébrios aí na sua criação. Ok. Boa noite, pessoal. Eu vou contar para vocês, então, com relação a tenébrio, a coisa é mais antiga, a minha história. Então, eu crio tenébrios desde que eu tenho, acho que por volta de 10 anos, criando pássaros. Bacana. A gente precisava de tenébrios para alimentar os passarinhos. Muitos eram insetívoros, como trinca-ferro, como insetívoros não, onívoros, mas que apreciam insetos também. Trinca-ferro, sabiá, azulão. Então, eu sempre fui louco por pássaros, por animais em geral. Pássaros era o que eu podia mais ter num apartamento. Então, eu crio tenébrios desde essa época. Não sabia o que era metamorfose, eu só sabia que se ficasse muito tempo lá na caixinha, multiplicava. Que bacana. E a minha mãe comprava eles. Nós, minha mãe comprava eles quando precisava, então eu crio desde muito pequeno por esse motivo.
Que bacana. Pode falar, Zé. Não, eu ia falar que acho que todos nós, a grande maioria que tem a nossa idade, pelo menos, tem uma história com os tenébrios, desde pequenininho, porque no Brasil há esse costume de criação de pássaros de canouros, pássaros de gaiola em geral, e então os tenébrios sempre estiveram presentes nessa história de quem cria, né? Porque se você vai lembrar, quando eu era pequeno também não tinha muito essas rações, essas coisas que tem hoje, né? Confirma isso? E agora, está me escutando? Agora sim. Ô, garoto, seja bem-vindo. Bem-vindo, Ginaldo. E a Larissa? O que foi? Agora estamos te ouvindo, Ginaldo. Não, de fato, não existia rações específicas, né? A gente dependia muito da mão do passarinheiro para conseguir reprodução, né? Mas naquela época nem se pensava em reprodução. Naquela época, quando eu era moleque, a criação era principalmente de curió. O que foi? Ô, Curió e Ginaldo. bicudo. Ok. Não, vai, manda aí. Curió e bicudo principalmente. Quando eu era pequeno, em cativeiro, era principalmente esses. Mas, então, depois disso, quando eu voltei a criar com uma certa intensidade, foi após a faculdade. Eu me formei em 1999 na Universidade Federal de Lavras. E eu com uma das pessoas que eu fazia projetos de criação de fauna silvestre em cativeiro, de aves, de mamíferos, principalmente. E eu me tornei sócio de um desses criadores. E a gente formou uma criação de trinca-ferros. E eu estudamos muito, né? E que sabia que era essencial para os animais que a gente ia receber e para as fêmeas que tivessem filhote, alimento vivo. Bacana, então, bacana. A minha ligação com o estudo com maior intensidade da criação de insetos foi motivado pela minha criação de pássaros. Bacana. Nessa criação de pássaros que você está falando, é lá em Contagem, né? Aquele parque de aves, é isso? Essa mais recente? Ou E não? aí, Cazé, tá me vendo aí? Tá escutando? Sim, estamos vendo e ouvindo bem agora. Sim, não. Essa criação que eu estou te falando, no ano de 2001, foi na Rua Silveira, em Belo Horizonte. Eu criei muito tempo sozinho. E até 2006 eu criei sozinho. Quer dizer, até 2006 eu criei como pessoa física. De 2001 a 2006. Tudo ok agora? Bacana. Agora sim. Deixa eu... Ô, Ginaldo, você está ouvindo a gente? Ginaldo? Oi. A gente está te ouvindo. Você está ouvindo a gente? Tô sim. Então fala um pouquinho para a gente, que hoje a gente vai falar basicamente só de tenébrio. Como é que entrou essa história do tenébrio na sua vida? Há quanto tempo você conheceu, como você conheceu e você chegou no tenébrio molitor e no tenébrio gigante? Boa noite. Está escutando bem, Cazé? Sim, estamos. Estamos sim, Cazé. Ô, Ginaldo. Desculpa aí, desculpa que eu perdi a imagem agora. Beleza. Está me vendo agora, me escutando bem? Estamos, sim. Pronto, repete a pergunta aí, por favor, porque eu perdi aqui um pouco da... Não, tranquilo. Como é que essa história dos tenébrios, tanto pequeno quanto gigante, entrou na sua vida? Na realidade, isso foi bem antes de 2007,
e um amigo me levou a uma feira de pássaros, e tinha algumas pessoas vendendo lá um tenébrio, aqueles que se chama cascudinho, capetinha, esqueci o nome científico dele agora. E eu vi aquilo e o pessoal vendendo lá bastante. Beleza. E outro dia um amigo me deu um curió de presente e me deu um potezinho de larva e disse que era para o passarinho comer. Eu bem nem conhecia nada e vi que o cara vendia aqueles insetos lá e vendia bastante. Eu disse, pô, se o cara vende aquele negócio feinho lá, essa aqui é bem mais bonito, que na realidade era o tenebro molitor, né? A realidade é essa. Aí peguei, comecei a reproduzir, dar para os meus passarinhos, depois já defini os passarinhos, e fiquei vendendo, fui para a feira um dia, vendi tudinho, me animei. Já trabalhava em outra coisa, terminei ficando. Aí depois fui criando outras espécies, depois introduzi o tenebro gigante, grilo, barata, aí vai. E até hoje. Bacana. Bem antes, eu trabalho profissionalmente, mas comecei a criar bem antes. Gente, para vocês terem uma ideia, aqui são os dois principais personagens da história de criação de insetos no Brasil. Eu falo os dois principais porque muita gente cria tenebro. O Gilberto sabe disso, o Ginaldo sabe disso, mas que persistiu e criou história e trabalhou de forma profissional, né? São um dos dois principais personagens que a gente pode citar aqui. Ô, Giba, fala nisso, vê se você consegue só virar, porque você está muito escuro, a tua luz aí, vê se você consegue virar, não sei se você está no notebook, não está dando para te ver mesmo, é sério mesmo. O pessoal está até falando aqui, a luz do convidado não dá para enxergar, aí você vai ficar muito próximo aí, mas nós vamos em frente. Eu estou mal aqui, segurando esse celular aqui na mão de improviso. Nós estamos bem com a computador tecnologia deu pau aqui. Não tem problema, mas o celular tá bom. Deu problema no som do computador. Segura aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, já vou entrar. Eu vou entrar para as perguntas. Então, me fala um pouco, tanto Ginaldo, né, começando pelo Ginaldo, das fontes de umidade testadas, qual a mais indicada para cada tipo de tenebro? E se há uma diferença dessa fonte, tanto para o pequeno quanto para o gigante, fonte de umidade? Primeiro, Ginaldo, depois Assim, posso falar por mim aqui na minha criação, né? Eu gosto muito de chuchu, porque é barato, ele contém uma grande quantidade de água. Isso não quer dizer que você não possa usar qualquer legume, frutas, hidrogel, tem uma série de fontes de umidade que pode ser usada. Agora, eu gosto muito do chuchu, devido ao valor, a facilidade de encontrar e funciona muito bem. Tendo cuidado para não... Opa, pode falar. A diferença, os dois utilizam a mesma fonte, não tem, tanto para o pequeno quanto para o gigante, você utiliza... Sim, pode ser, eu utilizo para os dois, tanto para o molitor como os oforgas. Bacana. E você ainda tem usado cana ou não tem mais usado cana para... Cana, para mim, é uma das melhores fontes de umidade, porque devido à casca dela, a umidade não entra muito pouco em contato com o substrato, isso evita criar fungos, né, ácaros, e os bichos gostam, não sei se é porque é docinha. É muito boa. Beleza. Vai lá, Gilberto, você agora. Eu também uso... Eu usava principalmente a cenoura, e quando eu comecei a usar cana-de-açúcar, eu também dei preferência a ela. Mas eu já usei outras fontes de umidade, como, por exemplo, eu já forneci ração úmida, pequenos pellets de ração de peixe, por exemplo, umedecido, e a gente fornecia isso em pequenas quantidades, e o que é importante nesse tipo de fornecimento é que você
conheça a densidade da sua caixa e saiba que a ração vai ser consumida rápida. Então, é um alimento bom para os insetos, mas se ficar muito tempo, mais de 2, 3 horas, vai mofar. Então, é para uma caixa com alta densidade e para consumo rápido. E eu mandei para você, não sei se tem como mandar para o pessoal, mas links de caixas de criação de tenebro gigante dos insetos comendo com voracidade, e isso era na época que eu criava antes de 2006 como pessoa física, né? Então é um exemplo de filmagem daquela época, como era a criação. Então o importante é a voracidade do inseto, não deixar o alimento estragar, tem que ser consumido rápido. Então, pensando dessa forma, você pode fornecer até alimentos bem aquosos, como um mamão, mas desde que seja consumido rápido, tem que ser consumido com rapidez. Senão ele vai apodrecer, vai acontecer alguma coisa ali, né? Isso. De acordo com a minha criação, e é como você falou, depende muito, que aí eu vou perguntar agora também na questão de uma criação maior, porque o Ginaldo ele tem uma criação razoável, né? É uma boa criação. No meu caso, eu tenho uma facilidade devido ao local que eu crio de ter cenoura, e cenoura é nobre. Eu também planto chuchu e planto cana, então são os 3 tipos, o Ginaldo caiu novamente, são os 3 tipos de fonte de umidade que eu uso. Eu intercalo a cana, a cenoura e o chuchu, e às vezes eu também tenho batata doce, então são coisas mais nobres. Mas pensando numa criação comercial, assim, numa criação que... O que acontece? O tenébrio, a gente vai falar um pouco sobre isso, ele é um produto muito bom de entrada para todos os mercados, tanto animal quanto humano. E eu creio que ele vai ser uma das grandes vedetes para o futuro na alimentação. O tenébrio e o grilo, é a minha opinião, né? Depois vocês vão também falar sobre isso. Mas numa criação em grande escala... Tá cortando? Tá cortando. Numa criação em grande escala... Tá. Vocês acham que o Ginaldo, por exemplo, a criação dele é uma criação grande. Continua sendo viável você dar essa oferta de umidade, chuchu, cana, legumes em geral, é isso? Manda, Gilberto. No caso da empresa que a gente teve, que a partir de 2007, a Nutrinsecta, a gente estava inserido num grupo de empresas que, entre elas, tinha uma fábrica de cachaça. E então a gente estava dentro de um canavial. Foi um alimento muito fácil da gente ter disponível em quantidade. Então foi essa situação que viabilizou um uso dessa fonte quase que ilimitada para a gente. Bacana. Bom, vamos lá. Vou para a próxima pergunta. Por exemplo, principalmente o tenébrio gigante, ele apresenta um comportamento, né, de canibalismo em alguns estágios. A pergunta aqui essa aqui eu não lembro de quem que é, mas a pergunta, né, possivelmente a pessoa está na live aqui. O tenébrio gigante adulto, ele come as larvas pequenas? E falando também do tenébrio... Cortou o som? Não, cortou, mas tá beleza. Beleza. O tenébrio adulto come as larvas pequenas, e sobre aquelas manchas pretas que aparecem em algumas pulpas, se é fungo, né, é problema com umidade ou é normal, porque, segundo a criação da pessoa aqui, ela afeta muito pouco, mas sempre aparecem uns com alguns pontos pretinhos e morrem. A pergunta é para mim? Gilberto? Vai, Gilberto. Para os dois, mas vê quem fala primeiro. Tanto faz. Pode ir primeiro, Ginaldo. Manda. Não, se a predação do canibalismo. Se tiver, porque colônias que não é comercial, colônias que não é
casa tudinho, geralmente deixa todas as fases juntas. E acontece muito canibalismo. O adulto come a pupa, porque às vezes não coloca uma fonte de umidade, aí ela vai comer a pupa, que tem bastante água, bastante líquido, e vai diminuindo, né, a caixa. Depois o pessoal não sabe o que aconteceu. Também tem a predação dos ovos, pelas lavas, quando os adultos põem lá os ovos, e as lavas vão e se alimenta dela também, talvez por fonte de umidade. O certo é separar todas as fases, para que não haja esse tipo de coisa, o aborrecimento. É mais ou menos isso. Agora, quanto aos pontos pretos aí, eu acho que Gilberto explica melhor. Pode ser fungo, não sei. Tá bom, manda lá, Gilberto. Eu tive esse problema, tive muito. E uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: a gente está fornecendo as condições ótimas para o inseto, ou a gente quer que ele forneça o máximo de produção, o máximo de qualidade com o que a gente está oferecendo e ele se vire. Então, a partir do momento que o inseto sente deficiência de alguma forma, algum nutriente, por exemplo, alguma temperatura, algum nível de temperatura, umidade, ele apresenta vulnerabilidade a doenças. Então, deficiência nutricional é um dos motivos, ambiente com temperatura fora do recomendado também é um dos motivos de aparecer fungo. O fungo que costuma aparecer, que eu tenho conhecimento, chama nosema, mas é muito importante você controlar todas esses fatores para você ter controle sobre essa doença, né? Então você não consegue fazer isso sem mudar o ambiente todo e ter uma qualidade nutricional viável para o inseto. Bacana. Eu vou aproveitar e já que estamos falando aí de dieta e tudo, aqui tem uma pergunta do Erildo Machado. Qual a dieta que vocês utilizam para... Tá sem som aí? Eu acho que você está me ouvindo, Gilberto? Tô, beleza. Tá, é lá no Ginaldo mesmo. Mas vamos lá. Então, qual que é a dieta que vocês utilizam para intensificar a produção dos tenébrios? Bom, eu vou falar para vocês a experiência que eu tenho até 2015, que foi a época que eu criei com intensidade de tenébrio. Foi quando eu saí da Nutrinsecta. Então, eu fiz a ração durante alguns anos com os ingredientes que eu encontrava. Perdi o som. Estamos te escutando, Ginaldo. Estamos te escutando. Então, na Nutrinsecta eu fiz durante alguns anos a ração com os ingredientes que eu verifiquei que eram essenciais para a nutrição de vertebrados. Eu não tinha muito conhecimento para... na verdade, eu ainda não tenho, né? Mas para nutrição de vertebrados ainda é mais difícil. Mas eu procurei alimentos que na literatura eu verifiquei que eram interessantes para a dieta. Fontes de proteína, fontes de vitamina, de minerais. Então, eu fiz essa dieta durante alguns anos. Depois eu verifiquei que era muito trabalhoso, não valia a pena. Comecei a usar mistura de ração de codorna triturada e farelo de trigo. O som caiu. Tá me escutando bem aí? Estamos. Eu estou escutando, Geraldo. Eu não estou escutando ninguém aí. Mas tudo bem. Segura um pouco aí que deixa o Gilberto completar. Então, então a gente fazia essa ração lá na Nutrinsecta, farelo de trigo, farelo de soja, milho, premix mineral, levedura de cerveja,
soro de leite em pó, então uma série de ingredientes, mas depois a gente verificou que era muito trabalhoso. Começamos a usar uma mistura de ração de codorna, que é uma ração de alta qualidade e que a gente sabe que os animais apontam deficiências nutricionais na ração rapidamente, começam a parar de botar ovos rapidamente, então a gente consegue... Estou sem som, Casé. Estou escutando constatar vocês. a qualidade do produto rapidamente. Então, essa era a fonte principal de alimento, a ração de codorna, e eu misturava com uma quantidade de farelo de trigo diferente para o tenebro comum e para o tenebro gigante. Tenebro gigante eu sempre usei 2/3 de farelo de 2/3 de ração de codorna para 1/3 de trigo, e para tenebro molitor 50% de cada, 50% de codorna, 50% de trigo. Bacana. Eu lembro que tinha uma empresa aí, que você também, em Minas, que estava fazendo, chama Alfa, alguma coisa assim, ele estava vendendo, inclusive, ração para tenébrios. Não estou escutando Eles ainda têm vocês, esse não sei se projeto. vocês estão me escutando. Nós estamos escutando, Ginaldo. Você aumenta o volume do celular aí. Estou sem som aqui. Vamos lá, vamos continuar. Olha, a live ficará gravada assim, viu, Yoshio? Tem bastante gente aqui. Gente, pedimos desculpa lá, o Ginaldo caiu de novo, mas vamos lá. Eu vou para a próxima pergunta. Tem um monte de pergunta aqui, Gilberto, mas eu estou priorizando as que já foram enviadas anteriormente, tá? Só complementando... que você já tinha aí. Isso. O que você me falou da ração, eu desenvolvi, com a ajuda do professor Antônio Beterchini, lá de Lavras, uma ração para os insetos, que foi até registrada no mapa com CIF, para a criação de tenebro, de grilo, de barata. Então, foi uma ração que a gente fez... Agora. Obrigado aí, Ramon. Estava sem som. A ração a gente fez junto com... Desculpa aí. Com Alfa Nutrição Animal, que é lá de Sete Lagoas, que é um zootecnista que participou também do projeto da Nutrinsecta, né? Então, foi uma ração muito bem elaborada, os insetos comiam muito bem, cresciam muito bem, mas é uma ração que ficou cara. Ela ficava entre R$8 e R$10 o quilo. Então, ela só foi usada a nível experimental, a gente não comercializa ela, a não ser em quantidades maiores de 100 quilos. Bacana. Tem uma pergunta aqui, ó, o Jonatas Levi aqui, ele está perguntando se pode incluir o tenebro normalmente na alimentação dele. Fala aí, Ginaldo, o que você acha? O Ginaldo come pouco tenebro, eu também, nós somos suspeitos para falar, né? Mas manda aí. Com certeza. Pode comer à vontade, amigo. Isso aí é proteína pura. Tenebro é muito ele dá um conselho, é melhor trocar. As proteínas convencionais, tipo o gado aí, o frango. Eu como todo dia. Eu geralmente como. Todos os dias não, mas final de semana pode ter certeza que tá na mesa. Sempre o Ginaldo tá mandando uns videozinhos aí. Não, mas durante a semana eu como às vezes quando eu preparo para os clientes, né? E você tem que fazer a prova, provar ver se como é que tá. Antes de ontem, nós íamos fazer um programa de televisão aqui que até não deu por causa de uma reportagem até de nível nacional. Estava com uma audiência muito grande lá na televisão e terminou não acontecendo. Mas ficou para sexta-feira. Depois eu passo o link para vocês. Aí, quer dizer, você prepara um inseto lá, o tenebro, já temperadinho, a gente prova e tal. Não deixa de comer dessa forma. Bacana. Eu vou aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui. Posso só fazer sim. uma ressalva? Manda, por favor, Gilberto. Sim. Manda. A minha experiência é principalmente com insetos para alimentação animal. Mas já que a gente começou a falar de alimentação humana, a gente não pode deixar fazer aquela ressalva que é muito bom comer o tenebro, o grilo, a barata, mas
Existem aquelas pessoas que podem ter alergia, então, para quem nunca consumiu, é sempre bom ter cuidado, principalmente se já teve alergia a frutos do mar, né? Então, alerta ao público antes do consumo, né? Evitar problemas. Sim, sim, isso é uma coisa muito importante. Apesar, Gilberto, eu tenho feito um trabalho aqui com alguns pesquisadores. O Ramon está aí também. Na sexta-feira nós vamos falar um pouco sobre isso, que é a questão da protomiosina, tropomiosina, que é a proteína que causa alergia. Mas a que tem mais homologia ao camarão, que é muito próxima, são as baratas, e principalmente a periplaneta americana, que a gente, né, não come. Mas a maioria dos outros insetos aí, como você falou, tem que por exemplo, eu vendo os meus produtos, tem lá um aviso de alergênicos, porque é uma coisa também que não está no hábito alimentar das pessoas, e a pessoa precisa ter o cuidado. Então, quem já tem um histórico de alergia tem que tomar mais cuidado. Eu tenho amigos que, por exemplo, tem um biólogo em São Paulo que ele tem alergia a camarão e ele experimentou, não aconteceu nada com ele. Então, precisa ter sempre um alerta para todos ficarem atentos a isso. Parabéns aí pela né, observação. Tem uma pergunta aqui: qual a produtividade do tenebro comum e gigante por metro quadrado? Vocês já chegaram a pensar em metro quadrado ou é por caixa? Como é que vocês trabalham nas produções aí? Pode falar, Ginaldo. Rapaz, metro quadrado, eu nunca pensei, porque isso é muito relativo, né? Isso vai depender da densidade que você cria. Eu nunca parei para fazer esse teste, não, porque até por questão de correria mesmo do tempo. Mas. Sim, porque depende da caixa, da densidade, né? Aí você vai somar por uma área, né? Talvez ele esteja pensando aqui na relação do boi e do inseto, né? Que você cria mais insetos, né? Mas eu também nunca, em metro quadrado, tem um estudo do Arnold van Gijs aí, que fala um pouco sobre isso. Eu vou até pegar ele aqui para mostrar para o pessoal. Mas na nossa aqui, criação brasileira, eu não conheço ninguém que fez avaliação por metro quadrado. Você conhece, Gilberto? Bom, quem estuda muito isso e que tem isso muito bem descrito, no que eu consegui entender, né? O mínimo que eu consegui entender é material chinês, né? Então eles descrevem com detalhes qual que é a densidade que as caixas suportam por metro quadrado. E é importante a gente considerar que se trabalha com volume, né? Então, um metro quadrado, mas com instantes, né? Então, o crescimento da criação é feito de forma vertical e é em torno de, se eu não me engano, de 6 a 8 mil larvas por metro quadrado, a densidade recomendada. E isso numa cama de 3 centímetros no máximo de ração. Bacana, bacana. Só para falar, tem algumas pessoas que estão aqui, ó. Ramon, me parece que não dá para ver aqui. A Malu está aqui, o Jorge Sarkis. Tem bastante gente da nossa querida Asbrace. Aproveitando a todos os demais aí, quem tiver interesse em se associar, é muito importante a associação, é muito importante a gente estar unidos, porque esse é um trabalho que a gente fala literalmente de formiguinha e nós precisamos estar unidos. Então, eu gostaria de aproveitar e ir para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui: qual é mais ou menos o investimento inicial e como vocês acham que seria interessante fazer a divulgação na questão dos benefícios para a saúde? Aí, Gilberto, falando para humanos aqui, né? Mas eu acho que até a gente pode falar para a saúde do animal também. Eu acho que não está específico aqui para humanos, não. Então, um investimento inicial para alguém começar e os benefícios para a saúde do animal e do humano. Manda, Gilberto. Bom, investimento inicial é uma coisa muito difícil de falar o que você quer fazer. Você quer produzir
para comercializar na sua cidade, você quer enviar para todo o Brasil, você quer registrar no mapa e tirar selo de inspeção federal para animais, você quer tirar selo de inspeção federal para humanos. Então, depende do que mercado que você quer atingir, e aí você pode conseguir uma estimativa do investimento, né? Sem dúvida. Mas varia muito, mas é uma coisa que o que eu posso dizer é que as pessoas podem começar de um pequeno negócio. Eu vou falar como a maioria dos negócios começam, com excedente de produção que a pessoa cria para o animal dela de estimação, para um pássaro, para um peixe, para um mico. Então, ela cria um excedente e começa a vender. Então, essa é a forma que se inicializa o interesse pela comercialização. Então, pode ser uma coisa bem pequena. E para você ter uma ideia, o valor do tenebro hoje está na faixa de R$350 a 500 o quilo do molitor, e em torno de R$250 o quilo do gigante. Então, é um negócio interessante, mas esses preços são devido à baixa produtividade que existe nas criações ainda, e a baixa escala. Então, a pessoa tem 5 quilos para vender durante o mês, ela não consegue vender por um preço competitivo com China, por exemplo, né? Perdi o som de novo, não sei se vocês estão me escutando, vou sair e vou entrar. Isso, sai e entra novamente. Só para concluir, vamos falar de um produto que é uma commodity, que é o tenebro desidratado. Ele, lá na China, ele é vendido a $5 o quilo. Tem as taxas de importação, né? Mas quanto que chega o produto aqui, o produto nacional? O Ginaldo vai poder falar, né? Mas eu acredito que é em torno de R$400 o quilo do desidratado, né? Do vivo também, né? Eles costumam se equiparar no valor. Então, está cerca de 10 vezes o preço do nosso em relação ao maior produtor mundial. Então, isso mostra como a gente está longe, em termos de produção, do que existe hoje de ponta. Como há o que se ganhar, né? Como há muito o que se ganhar. Então, aproveitando aqui, já na sequência, tem uma pergunta do Thaleson aqui, ó. São muitas perguntas, mas a gente tinha elaborado algumas, mas por que o quilo do tenebro gigante vale menos do que o do pequeno? Não é quase o dobro de proteína? Eu tenho a resposta na ponta da língua, mas, Ginaldo, manda aí, por que o quilo do tenebro pequeno é mais caro se o gigante tem mais proteína? Vamos lá. É questão de mercado, né, Cazé? Se Perfeito, a procura é maior pelo tenebro molitor, então vamos se pagar mais por ele. Só isso. Exatamente. E também eu acho que também é mais de mão de obra, devido ao tamanho dele, não é? E aí isso justifica o valor um pouco mais caro, eu acho. Sim, sim. É o que você falou, a questão de mercado, a procura pelo pequeno é maior porque como a gente não está trabalhando, pensando aí Tá ouvindo? Eu estou escutando agora. Tá ouvindo, Ginaldo? Melhorou. Corta, mas estou com problema no som direto, mas já entrei, já... Não, tranquilo, mas é por causa do celular. Depois você tenta arrumar como é que chama? O notebook aí, o som aí, que a gente ainda vai tentar fazer outras lives e melhorar. Com certeza. Não, tranquilo. Mas, então, como eu estava falando, é como você falou, é questão de mercado, porque nós não vendemos, você poderia pegar ambos e só extrair a proteína, vamos supor, você estaria vendendo um produto processado, proteína. Mas como o grande mercado é ele inteiro, né, aqui no Brasil principalmente, então o que tem mais procura também aqui
na nossa região aqui é o pequeno tenebro molito e não o tenebro gigante. E Concorda, tem um detalhe... Gilberto? Fala, Sim. Ginaldo. Diga, Ginaldo. Não, só um detalhe, quanto à ração, para alimentação animal, tem uma diferença entre... É muito simples, porque muitos animais que comem ou não comem o gigante devido ao tamanho. E o animal que come tem essa diferença, né? Um pássaro lá, sabiá, de médio porte, ele consegue comer o tenebro de pequeno porte, no caso, o tenebro molitor, mas não consegue comer o tenebro gigante. Mas um pássaro de grande porte consegue comer os... E devido a essa diferença aí, o tenebro molitor aí é carro-chefe, né? Bacana, nas vendas. Ó, nós vamos fazer o seguinte, como a gente começou já realmente meia hora atrasado, nós vamos até 21h30, tudo bom para vocês? Tranquilo? Só dar conta, não tem muitas perguntas não, mas tudo bem para você, Gilberto? Tudo bem. Tranquilo. Ginaldo, tranquilo? Tranquilo, Tá ótimo. cortando o som um pouco aqui, mas dá para escutar, dá para entender. Bacana. Problema direto. Tem uma pergunta aqui, se há algum curso de criação de tenebro, aí, ó, bacana, aí sim, Gilberto, manda você. Bom, existe um curso, na verdade, esse evento que está acontecendo com a participação das Brasas também, mas é um evento que foi organizado pelo curso, que é o curso que chama Criação e Consumo de Insetos Comestíveis. E ele ensina a criação de tenebro comum, tenebro gigante, grilo, barata e mosca doméstica. Então, é um curso que eu já ofereço desde 2013. A gente já tem mais de 100 participantes, em torno de 120. Os participantes ficam de forma permanente, né? Então, é um curso Viram muito... amigos, né? Eu já fiz o curso, acho que o Ginaldo também já fez o curso, né? Viramos amigos. É meu professor. E basicamente existe uma parte fixa do curso que está no Gmail, de arquivos, dos projetos que a gente fez na Nutrinsecta, de informações que a gente levantou durante esses anos, e existe a parte viva, que é o nosso grupo no Zap, que tem mais de 70 criadores, e isso a gente troca as informações online, né, divulga tudo que existe relacionado ao tema e tira dúvidas daqueles iniciantes, né, daqueles que têm alguma dúvida no material. Então, é uma forma bem dinâmica de compartilhar esse conhecimento. O curso ele custa R$600, ele é pago uma única vez e a pessoa fica associada de forma permanente. Bacana, bacana. Bom, tem gente aí, ó, já fizemos, recomendo Jorge, da Harmonia aqui, e boa noite, tem previsão para esse curso, é online, dá o endereço aí, é www.minirebanhos.com.br, Gilberto? /cursos. /cursos, né? Ok, tá. E ele é um curso que você recebe todo o material de uma vez e estuda conforme a sua disponibilidade de tempo. Então, bacana, você pode entrar a qualquer momento. Bacana, bacana. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Como é a procriação rápida e como a oportunidade de negócio vale a pena e quais são os principais compradores desses insetos? Ginaldo? Hoje, no mercado brasileiro aqui, os principais compradores são os criadores, né? Principalmente criadores de pássaros. De répteis, né? Anfíbios e por aí vai. Mas o mercado hoje é mais praticamente, que eu acho que é restrito mais de quase 90% à alimentação animal. Quanto à alimentação humana aí,
a gente está na briga aí junto com todos. E eu e o Gilberto aí já sabe quanto eu já postei aí. Antigamente eu parei até mais de postar sobre isso, mas o Gilberto sabe, ele tem... Bacana. Poxa, Fala, ele Gilberto. sabe quanto é. Vai, Gilberto. Me fala a pergunta de novo. A gente ele perguntou, né? O Ginaldo também não se a procriação é rápida, isso aí fala um pouquinho sobre Desculpa, isso. eu não entendi bem também. Eu estou com o som um pouco cortando aqui ainda. Isso, e como oportunidade de negócio se vale a pena e quais os compradores. Né? Claro, oportunidade de negócio, né, Ginaldo? O Ginaldo é suspeito para falar que ele só vive disso, né? Então. É verdade. É isso aí, Gilberto. Com oportunidade de negócio, a procriação é rápida e quais os principais compradores? Bom, quanto que... vamos falar em termos de proteína animal. Porque o tenebro, ele come, na realidade, uma ração de frango, ou uma ração de codorna, por exemplo, e quanto que é vendido o quilo do frango, de uma proteína animal? Em torno de R$5 o quilo, de R$10 o quilo. E o tenebro molitor, então, come esse tipo de alimento. O ciclo dele de ovo até larva adulta é em torno de 3 meses e se vende a R$400. Pedir desculpa a todos aí, porque eu estou com sérios problemas no som aqui, até as perguntas estão vindo cortadas para mim aí, não estou escutando tá mais bom, ninguém, Ginaldo. vai sair, vou entrar de novo. Pode sair, vai lá. Manda, Gilberto. Então, se vende uma proteína a R$400, R$500 o quilo. Como você pode considerar que isso não é um bom negócio? Agora, o que vai depender de você transformar isso num bom negócio é você ser um criador competente. Então, isso é uma coisa que o Ginaldo faz com extrema eficiência. Ele tem a mão boa, é um excelente criador, está num clima quente o ano inteiro. Então, criar insetos não é só ter o inseto e achar que vai virar uma mágica. Você tem que ser um bom gestor, um bom criador, um bom plantador, conforme o inseto que você for criar, né? Por exemplo, eu vou criar agora, estou criando bicho da seda, faz parte também plantar amoreiras. Então, você tem que ser um bom criador, um bom gestor para tocar esse negócio ser lucrativo. Não é o tenebro que vai transformar isso em dinheiro, é você que faz virar dinheiro. Bacana. Tem uma pergunta aí do Ronaldo, que também é aluno aí, já foi meu aluno também aí. Como manter o controle de temperatura em criações indoor? Como manter o controle de temperatura? Vai depender muito, né, do tamanho da criação, né? Mas manda aí o Ginaldo. O Ginaldo é suspeito para falar, porque lá a temperatura dele é maravilhosa. Mas falem para mim daí, como manter o controle de temperatura em criações indoor? Olha, primeiro, problemas sérios de som. Aí, eu estou vendo essa pergunta aqui porque ela foi digitada aqui. Isso. E aí eu estou recebendo as perguntas aí cortadas e por isso que estou me perdendo um pouco aqui, mas dá para ler? Olha, eu sou suspeito de falar porque eu moro numa região favorável à criação de insetos. Aqui próximo à linha do Equador, onde a temperatura praticamente o ano todo é constante, você não vai gastar dinheiro com nenhum tipo de aquecimento. É mais fácil você abrindo a ventilação e não fechando, como lá no Sudeste, no sul do país, porque devido ao ambiente e depois talvez colocar um aquecimento para chegar no nível que os insetos suportam, Os insetos gostam, né? Para eles se reproduzirem com tranquilidade. Quer contribuir? Está cortando. Opa, fala. Bom, eu que nunca morei no Nordeste, sempre fui de Minas, né? Agora que eu estou em São Paulo, mas a criação de insetos sempre foi uma coisa sazonal.
Então, época de frio é sempre um período que a criação fica parada, por não ter climatização. Então, isso é uma coisa que a gente verificou que é essencial com o tempo e que leva o negócio a prejuízos severos por não ter o produto disponível, né? Eu tenho, por exemplo, um cliente interessado em comprar 30 quilos de tenebro agora, ele paga R$400 o quilo e não existe no mercado para vender. Nem eu, Então, manda para cá. Mas é o tenebro comum, o Ginaldo. Tenebro Vamos comum. embora. Tenho, sim. Manda lá, Congelado, desidratado. Olha lá, que beleza. Tá vendo aí, gente? Mas fala da criação indoor aí pro Ronaldo aí, conclui. Então, o negócio é o seguinte, é que o negócio, o ideal é você controlar de alguma forma digital, de alguma forma eletrônica. Eu vou te falar como é a coisa ideal e como a gente pode chegar em menores volumes. O galpão que se cria proteína animal, que se é vendida pelo Brasil a preços competitivos, galpão de criação de aves, galpão industrial de criação avícola. Ele tem lá as formas baratas de se fazer a circulação de ar, o aquecimento, a umidificação do ar, o controle do fotoperíodo. Então, são estruturas, são equipamentos que já existem prontos e você só precisa adaptar na sua instalação. Em pequenos locais, você pode fazer até um fornecimento de aquecimento local na caixa. Então, é muito utilizado na criação de répteis, placas térmicas colocadas sobre a caixa de criação. Você tem que só verificar, porque às vezes ela aquece demais, você tem que controlar isso, né? Mas existem várias formas de aquecimento, mas não há dúvida de que é essencial se manter a temperatura em torno de 25, 30 graus durante o ano inteiro para ter o ciclo de vida e produção regulado, constante durante todo o ano. Tá certo. Bom, tem uma pergunta aqui, ó. Quando as larvas eclodem, elas são muito pequenas. Como vocês separam as menores das maiores quando o substrato já está muito fino? Tá ouvindo, Ginaldo? Opa, tô. Vamos lá. Quando as larvas eclodem, são muito pequenas. Certo. Como vocês separam as menores das maiores quando o substrato já está muito fino? Veja, quando o substrato já fica fino, as larvas já têm crescido bastante. Aí já dá para você separar. Agora, se a criação não respeitar o período de postura, o que vai acontecer? Vai ter larvas de vários... Claro, vão consumir na frente das menores e quando ali fica muito fino, na hora da peneiragem, se você não tiver uma peneira adequada, as menores vão embora, né? Junto com o pó. Né? Com o esterco dela, né? Com o frasco. Né? Isso. Gilberto? Pode falar? Conclui, Ginaldo, conclui. Cara. Na criação, a gente coloca para postura e tira, dependendo da quantidade de indivíduos adultos, como a criação vamos lá, perdi a... Não vai passar... substrato muito fino. Não. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, na caixa de postura você tem bastante adulto. Você não precisa deixar lá 7 dias colocando os insetos, colocando os ovos. Você pode tirar até com 24 horas, 48 horas, para que as larvas, quando nascem praticamente todas do mesmo tamanho. Então, isso vai evitar que haja perda tipo de situação, na hora da peneiragem. Ó, eu vou falar aqui tem um Insector aqui, ele está perguntando bastante aqui,
E, então, ele quer que fale um pouco sobre o custo total dos tenébrios e a legislação, mesmo para o pequeno produtor, e a multa para o comércio ilegal. Pode mandar, Gilberto. Tá na tela aí a pergunta. Bom, vou começar pela multa para o comércio ilegal. O IBAMA, ele autoriza a comercialização de insetos vivos. Você até pode fazer um envio interestadual se você tiver uma empresa para emitir nota fiscal de insetos vivos. Perfeito. Existe uma portaria, eu vou falar a portaria antiga, o Casé tem a mais atualizada, mas a portaria antiga que fala isso é a Instrução Normativa número 7 de 2015, que coloca insetos como alimentação animal fora do controle do IBAMA. Mas tem que estar vivos. Isso, ela mudou para 489 de 2017, e inclusive lá ele deixa claro que é para alimentação e não classifica mais se é animal ou humana. Então, essa mesma, se você está correto, é a número 7, e depois agora saiu a 489 de /2017. É isso mesmo. Multa para comércio ilegal dele desidratado. Eu não sei exatamente qual que é a multa, mas é uma infração você comercializar insetos desidratados fora do seu estado. Então, essa é a principal restrição. Desidratados não pode sair do seu estado. Se você for fazer até um negócio para vender eles vivos, para humanos, você pode fazer um negócio local, na sua cidade, regional, mas não tirar do estado, e essa é a restrição. Ele saiu a pergunta da multa. Qual que eram as outras perguntas? Do custo total, acho que nós já até comentamos, né? Por favor, falar sobre o custo total do tenébrio. O custo nós já comentamos, né? Que depende muito, né? Da quantidade e tudo, né? E com relação à multa, só para complementar, eu tenho na minha história, uma falta grave que não me fez parar no que eu estava tendo como meta. Eu tive uma multa do IBAMA por ter enviado insetos pelo correio, de R$500 por larva de tenébrio. Foi uma multa de 30 mil reais. Hoje ela está na dívida ativa em 70 mil reais, mais ou menos. Então, isso é uma coisa que aconteceu em 2006, não acontece mais. Hoje o Correio ele apreende e descarta. Não dá multas, pelo que eu sei. Mas quem for fazer envio, a única recomendação que eu faço é não enviem pelo correio. Bacana. Bom, aí, criação de tenébrios em bandeja de plástico está certo ou não seria ideal? Fala aí, Ginaldo. Cortou o som de novo. Fala aí. Não estou escutando. Está escrito aí, ó. É só você ler aí, ó. Lê. Escutando? Ok. Lê aí. Ok. Não, estou lendo. Sim. Eu acho que não tem problema nenhum. Todas as minhas caixas aqui são de plástico. Sempre foram. Uma caixa de madeira na minha vida. Todas são de plásticos. Muito melhor. Caixa d'água e tudo? Além de... Não, caixa para criação de tenébrios. Fica melhor para higienizar, né? A lavar com... Fica melhor para higienizar. Ideal é de plástico, eu acho. Plástico, fibra, qualquer coisa desse tipo. Bacana. Porque não absorva umidade. Bacana. Bacana. Bom, tem uma professora aqui. Oi, fala, Gilberto. Queria só complementar o meu interesse com esse curso. Não é uma utopia, é uma coisa bem distante, né? Mas é que o
insetos se tornem um agronegócio no Brasil. Então, eu preciso falar das formas baratas que se fazem de produção na China, que é o maior produtor mundial de tenébrio, e que o brasileiro não pode ignorar e deixar de criar porque não tem uma caixa plástica. Então, lá se cria em caixas de papelão cobertas com fita plástica, com fita adesiva, e em caixas de madeira também, com placas de fórmica, né? Então, a criação não é limitada às de plástico. As de plástico são as de mais fácil higienização, são às vezes mais baratas, mas às vezes inacessíveis, né? Então, a pessoa não precisa deixar de criar porque não tem essas caixas. Bacana, bacana. Bom, a Tânia Goldbach aí, ó, estamos no Espaço Ciência Viva, organizando pequenos espaços de criação de tenébrios para cultivo educativo. Isso é muito bacana, para as crianças é bacana. Observação do ciclo de vida, etc. Qual outros insetos vocês sugerem a gente cultivar? Apesar que hoje era só de tenebro, mas vamos dar uma força aí para a Tânia aí, em questão educativa, para observar o ciclo de vida, porque o tenebro é bacana por isso, né? Diga, Ginaldo. A dica é barata gigante de Madagascar. Opa, bacana mesmo. Para mim, agir com as crianças, um animal, um inseto que praticamente é isento de tudo, não tem asa, não morde, não voa. Qualquer pessoa pode pegar, qualquer criança, não assim, sei lá, ele é bem interativo, ele ainda faz aquele sonzinho, né? As crianças ficam loucas, né? Isso. Dá aquela chiada, né? Dá aquela chiadinha. E nem é hospedeiro, nem um patógeno, né? Sabendo criar, né? Numa criação bem organizada, limpinha, não tem problema nenhum. Eu acho que o ideal, assim, fora o tenébrio, é a barata gigante de Madagascar. Gilberto, quer falar alguma coisa? Bom, eu vou defender o meu peixe, né? Hoje eu sou exclusivamente criador de bicho da seda, de lagartas de bicho da seda, e é um inseto super interessante para como kit educacional, que ele desenvolve todo o ciclo de vida dele, a metamorfose, em torno de 55 dias. Então, a criança vê desde o ovo, a lagartinha, vê o casulo de seda sendo formado, e depois a mariposa saindo, né? Não sei se dá para vocês verem. Tá dando para ver. Olha que linda. Mas é um inseto que em 2 meses dá para ver todo o ciclo de vida, e tem cores diferentes, a gente vai ter, né? Então, é um inseto muito interessante. É muito dócil, come folhas de amoreira, que é uma coisa que se consegue no jardim, na escola. Bacana. Então, é a minha recomendação. Fácil. Legal. Ó, eu coloquei aí na tela aí, www. Fala, Ginaldo. Não, puxando a sardinha aqui Beleza. do Gilberto, que eu esqueci que ele estava criando esse inseto, é incrível mesmo. Bacana. Quem tiver interesse aí de criar o bicho da seda, desculpa aí, Giba, foi mal. Fale com ele aí para comprar as matrizes aí. É isso aí. Não, www.minirebanhos.com.br/cursos no plural, né, Gilberto? No plural, correto. Beleza, então tá bom. Bom, tem a Rosimeire Pereira, ela está dizendo aqui que, aí está na tela aí, ó, obrigado por responder a minha pergunta, produzimos tenebro para controle biológico. E queria saber porque tem semanas que tem pupas e logo diminui a produção de pupas. Oscilação de temperatura. O inseto, ele é totalmente dependente de temperatura. O tenebro gigante, por exemplo, ele tem temperaturas baixas, 15, 10 graus, que ele chega até a morrer.
O tenebro molitor não, já é bem resistente, ele pode ser conservado até em geladeira, né? Mas qualquer oscilação de temperatura influi no metabolismo do inseto. Enquanto ele vai consumir, enquanto ele vai se mexer, enquanto ele vai cruzar. Então, enquanto não tiver controle ambiental de umidade, temperatura e fotoperíodo, não tem como ter uma criação regular. Bacana. Faltam 7 minutinhos aqui. Tem uma pergunta aqui que é possível criar tenébrios com restos de comidas? Se não, posso alimentar exclusivamente com farinha de pão? Isso é uma criaçãozinha pequena, pelo que eu entendi aqui, né? Mas manda aí o Ginaldo primeiro aí. Criar com resto de comida. Depende. Olha, como se falou, uma criação pequena, e saber que resto de comida é esse, né? Sim. Mas o criar exclusivamente com farelo... Se for um resto de mesmo seco, pode colocar lá, porque é feito de trigo, uma casquinha lá da verdura, de um lecum, o que sobrou lá da cozinha, dá uma lavadinha nela, usa como fonte de umidade, mas não é o ideal, não. Quem cria o que gosta de resto de comida é a BSF, outros insetos, minhoca, essas coisas que vai para compostagem. É isso aí. Eu gostaria até de lembrar aqui que eu estive no Recife, quando o Nômade dos Mares, que é um barco, uma embarcação de um navegador que veio da França num catamarã solitário, e ele parou lá no Marco Zero do Recife, e o Ginaldo vai lembrar que ele criava os insetos dele com farinha de trigo. Você lembra, Ginaldo, quando nós chegamos lá? Não. A criação dele toda branca com farinha de trigo lá, né? Mas é claro que ele não tinha o mesmo sucesso, né? Porque os bichinhos, coitados, né? Ele não é uma alimentação aí, muito... Tá vendo isso aí, Gilberto? A gente chegou lá, o cara tava... O cara estava criando, acho que tem uns 20 centímetros de farinha de trigo, não é farelo, a farinha branca, essa que a gente faz bolo aqui em casa, farinha industrializada, não foi, casa? Isso, quando eu olhei, eu levei um susto, aí eu parei, disse, que é isso aqui? Aí eu tive que tirar tudinho, levei farelo, levei ração para ele, levei farelo de trigo, mostrei a ele que tinha que ter uma granulometria. Tem uma criação de que lá, foi barata ou foi grilo, nem lembro na época mais. Dentro do catamarã, ele viajou o mundo todo. É o tenebro comum que ele trouxe de uma empresa da França, até que veio aqui em São Paulo. Eu levei barata cinérea também para eles. Eu acho que foi grilo, não lembro, na época. Até o Insetor aqui está falando que o tenebro é conhecido como larva da farinha, né? Mealworms, inclusive, né, Gilberto, em inglês, que é o inseto, né, do alimento, mas na verdade não é essa farinha de trigo. Alguém talvez deu uma orientação errada para ele quando ele saiu, né, de lá da onde ele saiu, e ele veio trazendo a farinha de trigo, acho que até para fazer a comida dele, e colocou para os insetos ali, mas depois, como o Ginaldo falou, precisa ter uma granulometria. Tem que ser, por exemplo, farinha de trigo grosso, não pode ser pó. Então, né, fala um pouco sobre isso aí, Gilberto. Bom, vamos falar então especificamente dele. Ele tem uma fonte de proteína que é a mais nobre que tem, que está escassa na aquicultura, que são peixes. Então, se ele conseguir fazer uma farinha de peixe, ele consegue enriquecer bastante essa dieta que ele está fazendo. E tentar trabalhar com farelo, né? A farinha realmente ela não é adequada, ela pode mofar por ela não ter granulometria, não ter porosidade, não ter oxigenação da matéria, então ela provavelmente vai mofar. Mas ele pode fazer uma ração com farinha de peixe excelente. Bacana. O Diego Costa está falando aqui, comentem, por favor, um pouco sobre o controle de pragas na produção dos tenébrios. É importante, eu vou contar uma coisa interessante também. Eu fui lá na criação do Ginaldo e ele tem um terreno grande, gente. O Ginaldo é potência, aí já falaram aqui no grupo aqui, né? O Ginaldo é um cara, né, que
realmente é referência. Não, Ginaldo, dentro assim, dos criadores brasileiros, né, você é uma referência para nós. E o Ginaldo, ele tem uma criação de TU lá, que fica no muro lá, só esperando o Ginaldo passa aí jogando as larvinhas assim, né? Então, e além disso, né, ele está falando de praga, tem a questão das formigas, tem a questão de outros predadores, as próprias lagartixas. Então, falem um pouco aí, começando pelo Ginaldo aí, por favor. Os predadores naturais são... O ideal, se você está num ambiente que não é controlado, que não é fechado, as caixas de criação, as bandejas de criação, vai ter que ter tampa. Tampa telada, claro, né, devido à ventilação. Mas se você tem um galpão fechado, que não passa nada, só o ar, aí não é necessário tampa, não. Gilberto? Agora, fora isso, tem também os ácaros, né? Sim, isso é uma outra, praga, outra porque aí é outra coisa, né? Não deixa de ser uma praga que cria da caixa de criação e você termina perdendo ela. Tem um ácaro, tem um fungo, né? Não deixa de ser, né? É o principal, ácaro e fungo. Aí depois vem tipo lagartixa, as formigas. Alguém falou dessa que está na tela aí também, ó. O Ginaldo já teve problema. Eu tinha muito problema aqui numa criação aqui em São Paulo com as anagastas. Rapaz, eu já tive problema faz muito tempo. Uma das coisas assim para fazer o controle da anagasta é o seguinte, você não deixar comprar ração no máximo 48 horas, 3, 4 dias, porque geralmente os ovos dela vêm dentro dessas rações. Quando você compra uma ração lá de codorna para fazer seu substrato, até mesmo um farelo de trigo, ele já vem com esses ovos. Termina eclodindo e participando da colônia também, não é, Gilberto? Então é bom você ter um controle, não deixar a ração por muito tempo, né? E fazer o controle. E também, até para quem tem uma criação pequena, pode por ali e tal. Depende, pode até se usar uma luz para fazer um controle também, mas isso é um caso mais drástico, eu acho. O que é que você acha, Gilberto? Eu tinha muito problema com a anagasta quando eu tinha caixas de criação que eu colocava 10 vocês? Faz o sinal aí, Casé. Pronto. É só isso mesmo. Beleza. Vai lá, Gilberto. Estou sem som. Estou escutando vocês não, estou sem som. Vou sair e vou entrar de novo. Beleza. Manda, Gilberto. Eu tinha muito problema com a anagasta quando eu criava em 2003, 2006, e eu queria botar bastante ração na caixa para ficar bastante tempo sem trabalhar. Então, eu colocava 10 centímetros, 15 centímetros. Isso é um grande problema. E o inseto, ele não come essa quantidade de ração rápido, ele leva meses. Então, você dá a oportunidade do inseto ele fazer todo o ciclo de vida dele lá e multiplicar. Então, o segredo para não ter anagasta na criação é trabalhar com camas de criação pequenas, camas rasas para o inseto ele comer com voracidade todo o alimento ali. Você fazer a peneiragem a cada 15 dias, a cada 30 dias no máximo, mas você não pode deixar a cama ficar à mercê de parasitas, né? E o outro que costuma aparecer muito é a ligeirinha, né? Sim. Você controla com peneiragens, né? Aos poucos você vai conseguindo eliminar elas nas peneiragens, a cada 10 dias, a cada semana, né? Mas são os principais problemas que tem. A ligeirinha... desculpa, no caso já que a gente está falando de tenébrio, tem tempo de falar? Que é assim, né? Tem mais 2 perguntas aqui e a gente encerra. Fala da ligeirinha, que é o do besouro do amendoim, mais conhecido, é isso?
Não, a ligeirinha é o Alfitóbios japerinus. É a praga tá, da você está falando do Alfitóbios, sim, tá. O besouro do amendoim é o Phalembus dermestoides. Phalembus dermestoides, isso. Acho que é Não, a isso. ligeirinha é Mas aquela poeirinha que anda, né? Que é Alfitóbios, né? Não é aquela poeirinha aquela que é a ligeirinha, né? Ah, Ligeirinha é aquela larva escura. Tem um besouro larva escura. bem parecido Então, com a... ela no Brasil, ela é um terror para os avicultores. Ela é uma chamada praga de granja, contamina a criação, entra no papo das aves, corrói papo. Então dá uma série de problemas. Mas lá fora já é utilizada como alimentação humana. Ela é criada em rações livres de contaminação. Então aquela larva escura, ela se torna uma larva semelhante ao tenebro molitor. Então, em empresas como a Protix, da Holanda, você encontra lá Alfitóbios japerinus para consumo humano, que a gente não aproveita. Isso. Bacana. Bom, vamos lá. Aqui, ó, boa noite, onde encontrar bons fornecedores e matrizes de qualidade. Ginaldo, aí, já está aí, vai, Ginaldo. Tá olhando para 2 aqui. Vai mandar pedido aí via WhatsApp. Isso. Ginaldo entrega em todo o Brasil. Então. Gilberto também atende. E temos, gente, eu acho que um caminho também, procurar estar em contato com as braças aí também, porque é o que eu falei, é isso que vai nos unir e vai fazer a gente conseguir. Por exemplo, o Ginaldo, ele tem uma grande vantagem, como ele falou aí, ó, até há pouco tempo, eu ainda achava que a produção do tenebro pequenininho, né, do molitor, ele não tinha mais, assim, não tinha muito, mas ele está dizendo que tem tanto, né, desidratado quanto congelado, certo, Ginaldo? Certo, agora o vivo a gente segurou um pouco aí, porque devido a essa pandemia fomos obrigados a diminuir bastante a criação, porque não tinha demanda. Então não adianta você criar, gastar um monte de mão de obra, ração, tudinho, e não conseguir vender. Então estamos retomando aos poucos. Bacana. Bom, nós vamos fazer o seguinte, gente, senão nós vamos ficar aqui bastante, já é 21h35, nós nos propusemos aí fazer 1 hora mais ou menos, para não ficar muito cansativo. Eu quero dar aqui um alô aqui para a Rosimeire, aqui, ó, Laboratório Sada Bioenergia Carbonita, Minas Gerais, bacana. Então depois a gente vai, todos aí, né, fica o contato nosso aí, asbrace.org@gmail.com. E aí pode procurar qualquer um de nós, Casé Oliveira, Ginaldo da Insetos Brasil, Gilberto. Por favor, só faça suas considerações finais aí para a gente poder terminar aí. Começa aí pelo Gilberto aí. Bom, eu falei para vocês já do que eu acredito de insetos como agronegócio, e eu não posso deixar de falar para vocês de insetos como alimento de subsistência, nesse período, principalmente que vai ter um aumento grande de incidência de fome no Brasil, tanto animal quanto humana. Você poder criar a proteína que você vai consumir ou que seu animal vai consumir num pequeno local, numa pequena caixa, e ser autossuficiente nisso é muito interessante para você não sofrer tanto nesse período. Então, considere muito a criação de subsistência também como uma alternativa para atravessar esse período com menor impacto. Bem lembrado, Gilberto, porque cada vez mais, não só no Brasil, né, porque o mundo inteiro passa por essa dificuldade da pandemia, e a gente tem visto aí, inclusive recentemente, essa praga de gafanhotos quase chegou no Brasil aí, e você pega regiões da África, Marrocos, várias regiões aí que eles têm isso na alimentação deles muito tranquilo e passam por esses períodos
de forma mais tranquila, só que num ambiente, por exemplo, urbano, se você não tiver aí, como você falou, né, a tua pequena criação aí, muitos até brincam comigo, né, o Casé tá tranquilo, né, pode fazer greve do caminhoneiro, pode fazer o que quiser, o Ginaldo então nem se fala, né, o Ginaldo tá tranquilo, né, então nós estamos tranquilos, então, bem lembrado. Quer falar alguma coisa, Ginaldo? Concluir aí, para a gente concluir? Eu pedi quem está participando, se puder entrar, acompanhar as Brás, se puder se associar, tem muita coisa boa lá, muito profissional, e quem tem interesse nesse mundo dessa proteína aí, é bem legal. E depois só pedir desculpa porque eu estou com problema no som desde o início, o meu computador aqui. Também eu estou pelo celular, já entrei e saí várias vezes aqui dessa live devido que eu não entendi bem, por isso que talvez eu não tenha respondido melhor. Pedir desculpa sobre isso tranquilo. E boa noite a todos. E não esqueça, a Brás existe, ela está lutando aí. Beleza. Uma última pergunta do Júlio Hernandes aí, ó. Qual a melhor ração para larvas de tenebro? Para tenebro, né? Porque se vai dar para ele em geral, né? Larva ou adulto. Né? Manda aí a última, para a gente fechar com chave de ouro aí. Vai, Gilberto. Qual é a melhor ração? Você consegue criar... Você estava falando dos tenebros no farelo de trigo. Eles são uma praga de farelo de trigo, de moinhos de trigo. Então, eles conseguiam fazer todo o ciclo de vida em moinhos de trigo que não eram bem cuidados, não eram bem limpos. Mas é um inseto que ele passava por mais metamorfoses no ciclo de vida dele por causa de uma alimentação fraca, de só ter o farelo de trigo. Com uma dieta mais rica, o inseto ele alcança o ponto de final, a fase de metamorfose, a larva adulta, com maior rapidez. Então, você consegue acelerar o crescimento dele. O inseto ele acaba com uma lavoura tendo só um tipo de alimento, mas você consegue incrementar o crescimento dele fornecendo mais de um alimento, pelo menos 2. Então, como eu falei da farinha de peixe, se você tiver o farelo de trigo e colocar uns 5, 10% de levedura de cerveja, já é um outro alimento, com outras qualidades. Então, a ração de codorna é um alimento bem barato, que eu utilizo, que ele tem todos os nutrientes. Eu não sei qual que é a exigência nutricional dos insetos, então por isso eu ofereço coisa que eu sei que está em excesso. Os estudantes que estão assistindo esse tipo de trabalho que vão decifrar qual que é a exigência nutricional do tenébrio, quanto que ele precisa de cada mineral, de cada vitamina. Então, isso é uma coisa que vai ser decifrada, mas, por enquanto, se você fizer uma ração mais rica, você tende a fazer o inseto crescer mais rápido. Mas eu não vou te limitar a isso. Eu vou te falar, por exemplo, que eu já soube de criadores de curió que tem tanto esmero com os insetos, com pássaros dele, que criam o tenébrio no leite em pó. Então, é possível você criar. Ele tem todos os nutrientes lá, o leite em pó também. Mas é uma coisa cara, né? Então, eu falei de uma ração viável. A Chayane Moreno aí tá, obrigado aos convidados pela disponibilidade em compartilhar o conhecimento conosco. Eu que agradeço a todos. Pedimos desculpas aí, realmente tivemos alguns problemas técnicos aí. Não é comum acontecer isso, mas pode acontecer. Hoje, muita gente também fazendo lives e a internet também acaba não sendo estável. A Chayane Moreno, ela é lá do Campos Pinheiral, Gibi. Ela está fazendo um bom trabalho para determinar justamente qual é eles estão com ração, um campus de agropecuária lá, então ela tem um trabalho bacana, logo ela vai nos apontar bons caminhos aí para qual é a ração ideal aí, tá bom? Um abração para vocês aí. Rodrigo, estamos misturando farinha de trigo de pão para vamos misturar com farinha de trigo para acelerar os crescimentos, ainda não medimos os resultados, tá vendo? Tem um monte, né, tá aí, ó, né, de trabalho aí, então
dá certo, como você falou, né? Mas depois tem que medir os resultados aí. Gente, um abraço, Ginaldo. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí. Gilmar, valeu Desculpa aí aí. pela ideia. Imagina, acontece. E boa noite para todos aí. Boa noite, gente. Até logo. Pessoal, Boa noite. obrigado. Falou, Giba. Obrigado, boa noite a todos. Abraço.